A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais um dia. Eu até coloquei no tema, né? Cristologia. Queria falar um pouco sobre Cristo, né? Sobre a semente de Gênesis 3,15. Creio que vai ser uma live rápida, mas vai nos edificar espiritualmente. Porque nós sabemos que a função da palavra é nos edificar, consolar e exortar. Graças a Deus. Sabemos, né, que a Bíblia, ela demorou aproximadamente, a Bíblia toda, 1.600 anos, né, para ser escrita, os 16 séculos. Isso nós podemos ver na bibliologia. Por 40 escritores diferentes, ó. A Bíblia tem ao todo, nossa Bíblia protestante tem ao todo 66 livros, 1.189 capítulos, 173 versículos, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773, 692 palavras, né? Depende da tradução. Então, alguns teólogos afirmam ter a Bíblia mais de 30 mil promessas, né? É claro, dividindo ela em Israel, a igreja. E a Bíblia, ela foi originalmente, ela foi escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Então, nós sabemos, né, o Novo Testamento tem 260 capítulos e o Velho Testamento tem 929 capítulos. Então, no Novo Testamento tem 27 livros e o Velho Testamento, né, são 39 livros. Alguns agora estão chamando não Velho Testamento, né, mas o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, graças a Deus, bom dia, paz. Gênesis capítulo 3,15, mas glória a Deus, a paz para os irmãos. Deixa eu arrumar aqui. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a Bíblia fala que o Senhor renova, as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Sabe por quê? Você sabe que nós estamos aqui? Porque Deus renovou a sua misericórdia para comigo, para com você. Então, amado, não é em vão, né? Deus, ele tem um propósito na sua vida, na nossa vida. E a Bíblia fala, aquele que começou a boa obra. Aquele que começou, amado. E quem começou, eu quero ver se eu quero trazer um assunto sobre isso. Quem começou foi Jesus. Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Quem começou essa obra na tua vida, na tua casa, na tua família, amado, foi Jesus. Amém? Você crê? Glória a Deus. Deus é bom. Eu achei algo interessante, eu queria compartilhar com os irmãos aqui. Olha que interessante. Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, diz assim. Aí depois nós vamos voltar para Gênesis, olha só. Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, né? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 13, diz assim. Olha que interessante. O último livro da Bíblia. Apenas um versículo.
diz assim, 1,13. Amém? Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ó, Apocalipse, você marca aí, capítulo 1, versículo 13, diz assim: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Guarda a parte A desse versículo, ó. E no meio dos 7 castiçais. Que interessante. E agora nós vamos para Gênesis. Capítulo 3, versículo 15, diz assim. 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Por que eu li um versículo lá em Apocalipse e um livro em Gênesis, meus irmãos? Nós podemos ver, guarde isso aqui, ó. O Antigo Testamento é a preparação para Jesus. O Antigo Testamento, ele projeta Jesus. Os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a manifestação de Jesus, o verbo se fez carne. As epístolas paulinas e gerais é a explanação de Jesus. E Apocalipse é a consumação de Jesus. Então não tem como abrir a Bíblia e não falar de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Elisete. Então, os irmãos que querem participar do vídeo aí, amém? Os irmãos podem ir entrando, participar desta live. Então, olha que interessante. No entanto, então de Gênesis a Apocalipse, nesses 66 livros que a Bíblia tem, meus irmãos, olha que interessante. No entanto, nós poderíamos chamar isso de fio condutor, que interliga e conecta todos os livros da Bíblia em uma única história. Qual que é essa única história? A salvação, a restauração do homem perdido por meio da cruz. Então, Gênesis 3,15, nós podemos ver que no Éden havia uma plena comunhão, Adão e Eva ali viviam em comunhão. A Bíblia fala que Deus vinha na viração do dia, meus irmãos. Olha só, eles viviam ali numa comunhão perfeita. Eles tinham um elo com Deus, um elo forte com Deus. Mas nós sabemos por causa do pecado, não é verdade? O pecado nos separa de Deus, o pecado mata as promessas de Deus. Por isso que a Bíblia fala em Isaías, fala que a mão do Senhor não está estendida para que não possa ajudar, e os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas tem uma coisa, não é verdade, que faz separação entre o homem e Deus. E isso se chama pecado. E pecado significa errar o alvo. Pecado significa errar o objetivo. Então nós podemos ver que Adão e Eva erraram o alvo. Adão e Eva erraram o objetivo no Éden. Não é verdade? Nós podemos ver quando Deus cria Adão ali do solo, do pó da terra. Olha só, né? Sopra nas suas narinas o fôlego de vida, ele passa a ser alma vivente. E nós podemos ver que da costela do homem, Deus, ele cria a mulher, por isso que são uma só carne. Então, nós podemos ver que quando eles pecam, eles são expulsos do jardim. Eles são expulsos. Mas quando eles são expulsos, meus irmãos, eles são debaixo de uma promessa. Deus, ele faz uma promessa. Capítulo 3, versículo 15, que ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. O que Deus está querendo dizer em Gênesis capítulo 3, versículo 15, meus irmãos? Aleluia. Ó o que ele está querendo dizer. É uma promessa, guarda isso, olha que lindo isso, ó. Degusta da palavra aí, ó. Vamos se alimentar nessa manhã. É uma promessa de restauração. É uma promessa de salvação. É uma promessa de reconciliação.
que através da semente da mulher, e quem que é a semente da mulher? Jesus. Resumindo, era Deus falando assim, ó, esse problema do homem, esse problema do pecado, esse problema, eu resolvo ele só lá na cruz. Glória a Deus. Esse problema eu só consigo resolver lá na cruz. E o que ele está dizendo aqui? Que a semente da mulher, ela vai ser ferida. Ela vai ser ferida, mas através da semente ser ferida, através da cruz, eu trago o homem de volta. Através do sacrifício do meu filho na cruz, eu restauro o homem, eu reconcilio o homem à minha comunhão. Então nós podemos ver que esse problema, amado, pra você ver, lá em Gênesis 3,15, séculos antes, Deus já fez uma promessa que lá na cruz resolveria o nosso problema. E também lá em Apocalipse, só para você ver que eu falei, lembra que eu falei desse fio condutor que conecta, interliga todos os livros, amado, numa única história, a salvação do homem perdido. Apocalipse capítulo 13 fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Olha só. Então, amado, Deus já havia preparado uma cruz para restaurar o homem. Desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado uma cruz para restabelecer essa comunhão com o homem perdido. Eu aprendo uma coisa, Jesus ele restaura. Jesus ele restaura. Então, se nós estamos aqui nesta manhã, olha que lindo comigo. Então o homem só consegue se achegar a Deus. Então o homem só consegue se aproximar de Deus. Então o homem só consegue buscar a Deus. Nós só estamos aqui, sabe por quê? Com o auxílio da graça, pelo sacrifício de Jesus. Glória a Deus. É pelo auxílio da graça. Olha, guarda isso, ó. Sem o auxílio da graça, sem o auxílio da graça, sem o auxílio da cruz, nós não conseguiríamos se achegar a Deus. É pela graça, é pelo auxílio da graça, é pelo auxílio da cruz que nós estamos aqui. Aleluia! Então aprenda uma coisa, amado. O batismo com o Espírito Santo, a restauração, dons de falar em língua, interpretar, tudo isso, na verdade, muito mais, ser uma nova criatura, ter os nossos pecados perdoados, ter a oportunidade, na verdade, de poder recomeçar, de poder reconstruir. Tudo isso só vem pelo auxílio da graça, pelo auxílio da cruz. Glória a Deus. Aleluia. Então, o evangelho completo, tudo isso e muito mais, só é possível pelo auxílio da graça, da cruz. Adoremos o Senhor. Adoremos o Cordeiro de Deus, amado. É pelo auxílio da graça, é pelo auxílio da cruz que nós estamos aqui. E agora, para concluir, glória a Deus, Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Esse primeiro tópico aqui. Vamos lá comigo aí, se você tem uma Bíblia, mas se você quiser só ouvir, tudo bem. Olha só, Apocalipse, para concluir esta live. Foi o que eu li aqui. Apocalipse, último livro da Bíblia. Quando João ali ele é lançado na ilha de Patmos para morrer, mas Deus abre o céu para ele. E o céu está aberto nesta manhã. Aleluia. O céu está aberto, amado. O céu está aberto. Pode ter certeza, confie. Mas olha o segredo aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Que nós lemos. E no meio dos 7 castiçais. Agora eu pergunto. Se você sabe, você pode responder aí. Ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem são esses castiçais? Nós podemos ver em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, explica, ó. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. E dos 7 castiçais de ouros, as 7 estrelas são os anjos da igreja. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aleluia. São as 7 igrejas. Então olha que interessante aqui, meus irmãos. Quando eu vi esse versículo, falou muito forte comigo. E no meio dos 7 castiçais. Então o que eu aprendo aqui? Que o centro do culto é Jesus. Glória a Deus. O centro do culto é Jesus, amado.
A Bíblia fala que ele estava no meio dos 7 castiçais, aleluia. O centro do culto é Jesus. Mateus capítulo 8, 18, versículo 20 fala: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele se faz presente no meio de nós. Aleluia. Nós podemos ver ali, né, após a ressurreição de Jesus, aqueles 2 discípulos, quando estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para Emaús, eles estavam ali frustrados, não é verdade? Mas pode ter certeza, amado, quem entende que Jesus está no centro, não se frustra. Quem entende que Jesus está no centro da nossa vida, no centro da nossa família, quando nós entendemos, amado, que o centro é Jesus, que o foco é Jesus, aleluia, pode ter certeza que ele não nos decepciona jamais. E a Bíblia fala que ele se aproxima, na verdade, no meio daqueles 2 homens. No meio, eu creio que foi no meio daqueles 2 homens, fala: o que vocês estão conversando? Aleluia. E nós podemos ver também, meus irmãos, quando Jesus Cristo, não é? Ele é crucificado, tinha ali um ladrão do lado direito e um ladrão do lado esquerdo, não é verdade? Aqueles ladrões começaram a blasfemar desde as 9 horas da manhã até quase 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde, eles começaram a blasfemar ali, mas a Bíblia fala que Jesus está no meio, e quando Jesus está no meio, há salvação, e quando Jesus Cristo está no meio, há restauração, e a Bíblia fala que aquele ladrão vendo ali, não é verdade? Fala para o Senhor Jesus, um deles, ó, estava desde as 9 horas da manhã ali xingando, blasfemando, mas ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. E Jesus fala assim, ó: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus estava no meio, Jesus estava no centro, houve salvação. Aleluia. E nós podemos ver, amado, né, após a crucificação de Jesus, os discípulos estavam com medo, estavam trancados ali no cenáculo ali. A Bíblia fala que Jesus, amado, ele aparece no meio deles e fala assim, ó: a paz seja convosco. Quando Jesus é o centro, amado, quando reconhecemos que Jesus, ele é o centro das atenções, ele é o centro de tudo, pode ter certeza que há paz. E Jesus fala assim, ó: paz seja convosco. E a Bíblia fala que ele aparece, e a Bíblia fala que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Aleluia. Quando Jesus está no meio, há restauração, há mudança, há novo nascimento. Glória a Deus. E nós podemos ver, então é interessante, Jesus se colocou no meio. Quando Jesus está no centro, pode ter certeza, amado, a tempestade ela se levanta, mas a bonança ela vem também. O choro pode durar uma noite, não é verdade? Mas a alegria ela vem pela manhã. Sabe por quê? Porque e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então é isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que Jesus é o centro. Jesus tem que estar no centro da minha casa. Jesus tem que estar no centro do meu ministério. Jesus tem que estar no centro. Quem tem Jesus no centro aí? Quem tem Jesus no meio aí? Deixa eu ver. Aleluia. Adore ao Senhor. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. João aqui, amado, ele tem uma visão de Cristo glorificado no meio das 7 igrejas. E hoje Jesus se faz presente, na verdade, na igreja, entre os irmãos, pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então fique com esta palavra, fique com esta mensagem. Jesus tem que ser o centro, né? Tem que ser o centro na minha casa. Jesus tem que ser o centro no meu ministério. Jesus tem que ser o centro no meu chamado. Jesus tem que ser o centro. Amém? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.